A santa paz do Senhor, amada Igreja, cumprimentando o povo que está neste lugar e o povo que agora está começando a assistir a este vídeo. Que a paz de Jesus nos envolva e que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações e as nossas mentes. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu quero ler os versos 17 e 18, embora vá trabalhar também o 19 e o 20. Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. E depois, na sequência do sermão, trabalharemos o 19 e o 20. E com este texto eu queria dar continuidade à nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte. E hoje, pensando convosco, Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Só até aqui, pedindo ao Senhor Santo Espírito que ilumine os nossos corações, ilumine as nossas mentes, levando cativo todos os nossos pensamentos. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. E glória a Deus. Jesus cumpriu a lei. Este é um tema, parece complicado, num sermão destes, Jesus falar nisto, e ele parece que fez aqui um parênteses, parece que fez um intervalo no seu sermão e falou de um outro assunto. Isso é aquilo que nós pensamos. O pensamento de Jesus está correto e nós iremos analisar isso. Mas antes de entrar no texto lido, eu quero te dizer que o Sermão do Monte começa falando da mudança de caráter daquele que nasceu de novo. Não aquele que creu, aquele que nasceu de novo. Como eu disse a parte da manhã, para crer em Jesus eu tenho que nascer de novo primeiro. Não há volta a dar. Não há como eu crer em Jesus e depois nascer de novo, porque há parte de um princípio que eu, por mim mesmo, pela natureza que eu tenho pecaminosa, a minha natureza humana, eu nunca vou crer em Jesus. Então, Jesus tem que me fazer nascer de novo para eu depois crer nele. E quando eu creio nele, quando eu nasço de novo e creio nele, eu começo num processo de transformação. Transformação de quê, pastor? De caráter. A religião cristã é a única religião do mundo que transforma caráteres. A palavra de Deus, a palavra bíblica, ela transforma caráteres. Se ela não transformar caráteres, é porque a pessoa não nasceu de novo. É porque o coração ainda é um coração de pedra e não um coração de carne. Até aqui você estava a entender? Você só conhece o seu estado de miserabilidade espiritual por causa do agir do Espírito Santo no seu coração. Porquê? Porque eu, antes de ter o Espírito Santo, antes do Espírito Santo trabalhar em mim, eu era arrogante. Eu era um super-homem. Eu era um Batman. Eu era um Homem-Aranha. Eu podia fazer tudo, eu podia dizer tudo, eu tinha total autonomia sobre o meu corpo, sobre o meu agir, sobre o meu falar, sobre o meu pensar, mas a dada altura o Espírito Santo trabalha em mim, faz-me nascer de novo e eu reconheço que ao final não sou nada. Eu sou um miserável, espiritualmente falando, e muitas vezes não só espiritualmente, até em termos de caráter, nós somos miseráveis de caráter, somos uns desgraçadinhos de caráter. O crente que tem o seu caráter transformado, ou melhor dizendo, o crente tem o seu caráter transformado, o Espírito Santo transforma o seu caráter, para quê? Para que eu possa herdar o reino dos céus. De outra forma, eu nunca poderia herdar o reino dos céus. Agora vamos ver como é que Jesus inicia o seu sermão até chegar aqui à questão da lei.
E na sequência, você está aí com a sua Bíblia aberta, a partir do verso 3. A sequência das primeiras 4 bem-aventuranças é aquele homem que é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, ele reconhece a sua miserabilidade, ele reconhece o seu estado de mendicidade espiritual, ele reconhece o seu estado de total dependência da graça de Deus, ele sabe que sem Deus, sem a graça de Deus, ele não é ninguém, ele não passa de um verme. Ele se torna humilde em espírito, miserável em espírito, ele se torna um mendigo rastejante, dependente da graça de Deus, e ele chora por causa desse estado. Ele chora porque reconhece que sem Deus, sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, ele é uma miséria autêntica. E então ele chora. E porque ele chora, derramando-se na presença do Pai, ele se vai tornar manso, porque ele aí reconhece que realmente não tem direito a direito nenhum. Ele tem direito só se Deus lhe der. E porque ele se torna manso, ele deixa de guerrear as suas guerras, ele deixa de lutar as suas lutas, ele coloca tudo nas mãos de Deus. Ele vai nutrir uma fome e sede de justiça. Ele vai nutrir uma fome e sede da verdade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da santidade de Deus, da pureza de Deus. E na sequência, quando ele recebe, quando ele é saciado, como diz aí, bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele, quando é farto com a justiça de Deus, com a verdade de Deus, ele reconhece que foi alvo de misericórdia. E então ele agora começa transbordando misericórdia. Ele agora começa dando aquilo que já recebeu. Porque ele foi alvo da misericórdia de Deus, ele aprende a ser também misericordioso. E porque ele recebe o perdão de Deus, ele recebe a misericórdia de Deus, pela pureza de Jesus Cristo, ele tem o seu coração purificado. Purificado o seu coração. Conhecedor da graça e da misericórdia de Cristo, ele vai se tornar agora num pacificador, num continuador da obra misericordiosa de Cristo. E por causa de ele se tornar um promotor da paz de Cristo, por causa de todas estas diferenças de caráter, ele vai ser perseguido. Estas são as bem-aventuranças de Jesus. Esta foi a forma como Jesus deu a entender e nos dá a entender como é que nós transformamos o nosso caráter, como é que nós verdadeiramente somos salvos, somos nascidos de novo, como é que nós verdadeiramente somos cristãos, como é que nós verdadeiramente entraremos no reino dos céus. Porque estas diferenças nos fazem ser perseguidos. E ele diz: todo aquele que é perseguido por causa da minha verdade, por causa do meu nome, por causa da minha justiça, Deus é o reino dos céus. Todas as bem-aventuranças são acompanhadas de uma promessa. E conforme nós estudamos na série das bem-aventuranças, nós vemos que estas promessas são ativas. E ativas como? Porque estas promessas não é para eles guardarem a mim próprio. O reino de Deus não é só para mim, eu tenho que anunciar o reino de Deus aos homens. O consolo não é só para mim, eu também tenho que promover consolo para os outros. Herdar a terra, eu não quero ter a terra só para mim, eu também tenho que dar a terra para os outros, porque eu sou co-herdeiro. A fartura de misericórdia, a fartura de graça, a fartura de justiça, eu tenho que a partilhar também. Então repare, todas estas bênçãos, até chegar lá embaixo ao verso 12, todas estas bênçãos são bênçãos ativas, são bênçãos para serem demonstradas
publicamente. Eu tenho que mostrar um caráter transformado. Eu tenho que demonstrar arrependimento dos meus pecados, transformação da minha vida. Eu tenho que demonstrar a fome e a sede da justiça, da verdade de Deus. Eu não posso ficar calado quando eu vejo alguém assassinar a palavra do meu Pai. Isso é uma fome e sede de justiça também. Eu tenho que ser misericordioso. Eu tenho que ser limpo, puro de coração. Eu tenho que ser pacificador. Mas isso eu tenho que mostrar publicamente. Não é algo que eu possa viver no secreto do meu quarto. O cristão tem que ser espelho. Você lembra-se que eu falei do farol? A palavra é a lâmpada. Cristo é a lâmpada. Mas o farol não consegue projetar a luz se tiver somente a lâmpada. Tem que ter os espelhos e refletores dessa luz. E nós somos esses espelhos. E por causa disso, meu amado irmão, eu tenho uma novidade para dar. Você vai ser perseguido. Essa é a maior bênção. É a perseguição que advém sobre nós por causa do nome de Cristo, por causa da verdade de Cristo. E porquê essa perseguição? Porque é como diz lá no verso 13, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E Jesus está-nos a dizer, está-nos a empurrar para uma diferença. Diferença de quê? Entre eu e a terra e o mundo. O cristão que é regenerado de coração nas bem-aventuranças, que tem o seu caráter transformado, ele vai se tornar diferente, ele vai se tornar sal e ele vai se tornar luz. E ele vai incomodar o restante da terra e do mundo. Ele vai incomodar a terra como ela é, ele vai incomodar o mundo que é as atitudes e as escolhas, o modo de viver de todo o resto das outras pessoas. Ele vai ser diferente. A verdade na boca do crente, ela vai ser intitulada como mentira. O crente vai ser injuriado. O crente vão mentir contra o crente por causa da sua verdade. Porquê? Porque ela é diferente da verdade dos outros. A verdade que eles consideram como verdade. Agora, olha, porque é que Jesus aparentemente ele interrompe o seu discurso? Ele está discursando um sermão de caráter, transformação de caráter, um sermão de atividade cristã, mas ele agora para depois de continuar no verso 21. Você já reparou que estes 4 versos parece que é uma paragem do discurso de Jesus. Porquê é que ele fez isso? Por algo muito importante que nós vamos aprender hoje. E se você vir aí no verso 20, diz: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aqui está o segredo do sermão. Está no verso 20. Porque nós somos justos porque Ele nos justificou. Porque nós temos um caráter transformado porque Ele nos transformou. Só isso não basta. Só isso não chega. Existe uma continuidade para que nós nos suportemos no resto do serviço, no resto do trabalho. E isto é o resto do sermão. Deus permitindo. Nós vamos nos deliciar com este sermão. Este sermão é a minha paixão já há muitos anos. Assim como o livro sobre as bem-aventuranças é, eu pedi a Deus muitas vezes: Deus, deixa-me pregar o Sermão do Monte. Ele nunca me tinha prometido. Nunca me tinha dado bases bíblicas, bases teológicas. Mas agora, graças a Deus, chegou o tempo. Amém? Esta é a minha paixão de há muitos anos. Vamos ver hoje 4 pontos. Primeiro ponto: qual é a relação de Cristo com a lei? Segundo, como é que Cristo cumpre a lei? Terceiro ponto: como é que eu estou relacionado com Cristo? Sendo que Ele cumpriu a lei, agora como é que eu me relaciono com Ele? E o último e quarto e último ponto é: como é que eu vou cumprir a lei? Sabendo nós que os pregadores da nova geração, a geração pós-Jesus, eles dividiram a Bíblia ao meio. Antigo Testamento, lei,
Novo Testamento de graça. O Novo Testamento não tem nada a ver com a lei não tem nada a ver com a graça, a lei acabou quando Cristo morreu. Nós hoje vamos ver se é bem assim. Ou se será bem assim, como nós estamos pensando. Eu estou falando aqui para esta Câmara hoje e eu sei que há gente que vai se deliciar com isto, porque eles também estão fartos de pedir, quando eu estava pregando as bem-aventuranças, eles mandavam-me e-mails e mensagens e diziam: pastor, prega o Sermão do Monte. Eu sei que eu vou encher corações hoje. Amém? Vamos ver se realmente o Velho Testamento está separado do Novo ou se a lei está separada da graça. Vamos ver. Vamos ver se não está tudo enquadrado. Ou não. Então vamos ao verso 17 e 18. Não penses que eu vim a revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Primeiro ponto, qual é a relação de Cristo com a lei? O que é que a lei tem a ver com Cristo? O que é que Cristo tem a ver com a lei? Deixa que eu lhe diga uma coisa. Jesus ama a palavra do Pai. Jesus vive a palavra do Pai. Jesus respira a palavra do Pai. Jesus come e se alimenta com a lei de Deus. Este é o primeiro ponto que eu lhe quero dizer. Jesus, quando ele disse: eu não vim para revogar, ou seja, eu não vim para destruir a lei. Eu não vim para anular, para apagar a lei lá do quadro. Eu não vim. Eu vim para cumprir. E cumprir aqui quer dizer computar, quer dizer preencher. Na página anterior aí da sua Bíblia, Mateus 4, nós vamos ver de que forma é que Jesus amava a lei. De forma que como Jesus amava a palavra do Pai. E nos versos de 1 ao 10 nós temos o episódio da tentação de Cristo no deserto. E agora repare uma coisa curiosa. Eu disse hoje de manhã que o diabo também tem intelecto. O diabo também crê intelectualmente em Deus. O diabo crê em Deus. O diabo conhece as Escrituras melhor do que você e do que eu. Uma diferença, eu sou salvo e eu não. Eu vou viver eternamente feliz com Deus, ele vai viver eternamente feliz com o fogo e com o enxofre. Mas ele conhece a palavra melhor do que você e do que eu. Ele conhece intelectualmente quem é Deus, quem é Cristo, quem são os anjos. Ele teme e treme na presença de Cristo. Mas aqui nesta passagem dos versos 1 ao 10 do capítulo 4, nós vemos a tentação de Jesus no deserto. E Satanás citando as Escrituras a Cristo para o tentar. Satanás estava falando da Escritura Sagrada. Mas Jesus responde com a verdade da Escritura. Por que é que eu digo isso? Porque Satanás estava reinterpretando a lei. Satanás estava adulterando a lei. E isso não é muito diferente dos nossos pregadores de hoje. Nomeadamente os neopentecostais. Mas estes neopentecostais fazem exatamente aquilo que Satanás fez a Jesus naquele deserto. Eles falam a Escritura, eles falam a Bíblia, mas há maneira deles para suprir o propósito deles. O que é que nós temos de fazer como seguidores de Cristo? Falar a verdade bíblica, interpretar a lei exatamente como ela é. Foi isso que Jesus fez. Se você for ver no verso 4, no verso 3... Então o tentador, o diabo, aproximando-se, disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava cheio de fome. 40 dias e 40 noites sem comer, em jejum. Jesus estava sentindo a mesma necessidade que eu e você. E o diabo diz: olha aí aquelas pedrinhas, parecem pãozinhos tostados a sair do forno. Manda que elas se transformem em pãozinho. Estás com fome, filho. Alimenta-te, tu estás fraquinho, tu vais cair. Porque Deus diz: se és teu filho, tu tens poder sobre a criação, então tu podes transformar pedras em pães. Como diz o Velho Testamento, se Deus quiser, Ele pode colocar pedras a falarem. E Jesus vai responder com palavra. Ele diz, verso 4, está escrito em onde? Na lei. No Antigo Testamento.
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você tiver curiosidade, você na sua Bíblia, eu acho que a sua Bíblia tem, aqui embaixo, eu vou aqui mostrar para a câmara, aqui embaixo eu tenho aqui um campozinho que é para as referências bíblicas. Se você reparar naquilo, tudo aquilo que Jesus falou, eu tenho referência bíblica da lei. Nós estamos no Novo Testamento, mas Jesus está a falar do Velho Testamento. No verso 4, Jesus está a falar em Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Como se Jesus dissesse: o meu alimento é a verdade da palavra. E se nós virmos no verso 6, o diabo vai continuar a falar a palavra. Porque o diabo diz: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, que eu vou ao pináculo do templo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Satanás estava falando do Salmo 91:11. Olhe bem, amada igreja. Satanás estava falando de Escritura para Jesus. Ele estava falando de Bíblia. Por isso, deixa-me só aqui fazer um parênteses. Cuidado com a palavra que você anda ouvindo, porque possivelmente você está ouvindo palavra, mas com outro intuito, com outro propósito, o propósito do tentar, o propósito de massagear o seu coração, o propósito de trabalhar os seus ouvidos, e você vai parecer que está a ouvir mel. Cuidado. O diabo estava falando o Salmo 91:11 para Jesus. Só que Jesus diz... e não só o Salmo 91:11, eu também estava falando Deuteronômio, Salmo 91:11. Sim, continua, é o Salmo 91:11. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O Satanás estava declamando o Salmo 91:11 e 12 para Jesus. E Jesus responde: mas também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele continua ainda no verso 9: tudo isto te darei-se prostrado me adorares. Jesus responde: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ai, amada igreja, se nós soubéssemos amar a palavra do Pai como Jesus a amava, a nossa vida era completamente diferente. A nossa vida tinha um sustento espiritual muito maior do que tem hoje. Nós não reivindicávamos direitos que não temos. Nós não tentávamos a Deus decretando bênçãos e obrigando Deus a agir. Nós não tentávamos a Deus querendo segurar na mão de Deus para que Ele haja em nosso favor e a nosso bel prazer. Nós não tentávamos a Deus como que quiséssemos conduzir a vontade de Deus em nosso favor. Nós não amávamos, não adorávamos as coisas deste mundo, se nós soubéssemos amar a palavra do Pai. E o espírito do sermão de hoje é mesmo levá-lo a amar a palavra do Pai. Você tem que desejar esta palavra. Você, quando está com sede, bebe água. Você, quando está com fome, come pão. Mas este é o alimento verdadeiro, é a água que retira a sede. Jesus disse à mulher samaritana: se soubesse quem sou eu, me pedirias tu água, e a água que eu te desse, nunca mais terias sede. Esta é a verdade, esta é a palavra verdadeira que nos retira a fome e nos retira a sede. Meu amado irmão, se nem o Filho de Deus ordenou ao Pai, decretou ao Pai, com que direito nós fazemos-o nós? Já pensou nisso?
Você não vê Jesus. Aliás, Paulo vai dizer, ele que era Deus não usurpou ser igual a Deus. Mas parece que nós, sendo uns vermezinhos miseráveis, alvos da graça e da misericórdia de Deus, parece que nós agora nos tornarmos como que os mandantes de Deus. Não, nós agora é que mandamos. Aliás, eu já ouvi uma pregação em que diz que nós somos uns deuses em ponto pequeno. Eu não sei onde é que esse pastor foi buscar essa ideia. Porque eu sou miserável. Eu sou tudo menos Deus. Aliás, eu nem à classe de anjo chego. Porque de miséria estou que eu. Amém, igreja? Portanto, eu como miserável, eu não posso me colocar como sendo igual a Deus ou como querendo ser parecido com Deus. E muito menos usar a Deus, obrigar a Deus a agir em meu favor, em favor da minha vida. O que eu tenho que fazer é amar a palavra, viver da palavra, comer da palavra. Uma nota importante que eu lhe quero fazer: todo o Sermão do Monte, e para lhe dizer que o Sermão do Monte é o sermão da doutrina mais básica do cristianismo, é o beabá do cristianismo. O cristão aprende a ler e a escrever aqui, neste sermão. Deixe que eu lhe diga duas coisas. Primeiro, todo o Sermão do Monte, todo ele, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, até o verso 27 do capítulo 7, todo o Sermão do Monte é baseado nas Escrituras da lei. Jesus só falou lei. Nada mais. Jesus só falou os 5 livros do Pentateuco e os profetas. Ele falou lei, ele falou Antigo Testamento. Ele não falou nessa do Evangelho da Graça. Não, ele falou lei. Ele falou a palavra do Pai. A segunda coisa que eu lhe queria dizer, que o ensinamento base de Jesus, durante os 3 anos e qualquer coisa que ele teve aqui na Terra, o seu ministério público na Terra, foi o Sermão do Monte que ele ensinou. Todos os dias. Porquê? Porque a transformação de caráter do homem é o objetivo principal de Jesus. Nós é que inventamos outras doutrinas. Nós é que complicamos a doutrina mais básica. Se você olhar todo o Sermão do Monte, ele faz parte de um leque em que envolve os 10 mandamentos da lei moral de Deus. Amém? Ficou contente de saber disso? Jesus não falou nada de novo. Ele não veio trazer nada de novo. Ele não veio reinterpretar as Escrituras. Ele veio interpretar a verdade das Escrituras. Ele veio dizer aquilo que o meu Pai quis dizer foi isto. E então falou, abriu a boca e falou o Sermão do Monte. Ele não utilizou, ele não acrescentou nada àquilo que já havia sido dito. Jesus apenas veio interpretar corretamente a palavra do Pai. E ele vai dizer isso aos escribas. Olha o que é que ele diz em Mateus 22, 29. E respondeu-lhe Jesus: errais. Mas pastor, o escriba era um homem inteligente, intelectualmente. Pois é, mas Jesus diz errais. Pastor, mas os escribas conheciam a palavra, eles eram teólogos, eles eram mestres da palavra, mas Jesus diz errais. Porquê é que Jesus diz errais? Porque ele diz, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E eu hoje digo, agora neste último domingo do ano, eu digo aos meus colegas pastores, alguns dos meus colegas pastores, glória a Deus que não são todos, mas alguns eu digo, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus, não conhecem o poder do Evangelho para a salvação. Erram, porque reinterpretam a Escritura. Jesus ama a lei, Jesus ama a instrução do seu Pai e Ele prega essa mesma instrução. Porquê é que Ele faz isso? Porquê é que Ele ama a lei? Porquê é que Ele ama a instrução? E Ele prega a instrução do Pai, Ele prega a palavra do Pai, Ele prega a lei. Sabe porquê é que Ele faz isso? Porque daquilo que o coração está cheio disso fala a boca. Jesus estava cheio da palavra. Jesus estava cheio da lei, Jesus estava cheio da instrução do Pai, e então quando ele abria a boca era só a palavra. Repare que os 4 evangelhos, nos debates que ele tem com os saduceus, com os essênios,
com os zelotes, com os fariseus, com os escribas. O que é que ele fala? Lei, palavra, escritura. Jesus nunca falou a palavra dele. Está aqui o profeta de Deus que vai lhe dar uma profecia para a sua vida. Cala-se, homem desgraçado. Fala palavra, que eu acredito. Palavra de homem, não. Jesus nunca falou palavras suas. Jesus sempre utilizou nos seus sermões, nos seus ensinamentos, nas suas atitudes, nos seus atos, na operação de milagres, ele sempre utilizou palavra, escritura. Nunca utilizou mais nada. Do que é que você está cheio, meu amado irmão? O que é que enche o seu coração? Daquilo que o seu coração estiver cheio, disso vai falar a sua boca. Se o seu coração estiver cheio de palavra, você vai falar a palavra. Se o seu coração estiver cheio de imundície mundana, você vai falar imundície mundana. Não tenha dúvidas. Não se iluda. Era por causa disto, por causa daquilo que Jesus estava cheio, é que as pessoas olhavam para ele e diziam: este é diferente. Você repara que no capítulo 7, verso 28 e 29, olha o que é que vai acontecer aqui. Olha o que é que Mateus escreve. Isto é o fim. Jesus concluiu o seu sermão. Falou palavra, 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 palavra e palavra. E no fim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, quando ele se calou, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Olha uma coisa. Aquilo que Jesus falou o quê? Era a palavra. Os judeus conheciam a palavra. Os judeus conheciam as Escrituras. Eles conheciam a lei de Moisés. Eles conheciam os profetas. Eles conheciam os salmos. Os escritos. Eram chamados os escritos. Hoje é que nós chamamos salmos. É os escritos, os profetas e a lei de Moisés. Os 5 primeiros livros. Os judeus conheciam, as multidões que o estavam a ouvir, eles sabiam daquilo que Jesus estava falando. Só que Mateus vai dizer, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, da sua forma de ensinar, da sua forma de interpretar a lei, da sua forma de explicar a lei. Porquê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus interpretava, não reinterpretava. Jesus falava com autoridade porque ele tinha a sua autoridade confirmada pelo próprio Pai. Não só quando ele saiu das águas do Jordão, quando ele foi consagrado, digamos assim, o ministério sacerdotal, só depois é que ele começou a exercer o seu ministério, mas ele tinha a autoridade porque ele estava falando uma palavra de autoridade. Quando nós falamos palavra de autoridade, quando nós falamos a palavra do Pai, nós temos autoridade para falar esta palavra. Quando eu falo da minha palavra de homem, eu perco toda a minha autoridade, meu amado irmão. Eu quero desafiá-lo hoje para o próximo ano. Quando você me ouvir falar deste púlpito, palavra de homem, mande-me calar. Mande-me descer daqui, porque eu sou indigno de estar pregando para você. Eu só tenho autoridade porque eu falo a autoridade, falo da verdade, da palavra do meu Pai. Era isso que Jesus fazia. Foi isso é que ele quis. Por isso é que ele parou aqui, parece que parou o seu discurso. Ele desconstrói a opinião, porque Jesus já tinha opinião, já tinha, ou seja, como é que eu vou dizer? Já tinha uma opinião formada acerca de Jesus. Jesus, quando começou lá em Caná da Galileia, quando ele vai lá em Marcos 1,15, salvo erro, que ele diz: o tempo está cumprido, o reino está próximo. A partir daí, quando ele começa pregando, as pessoas começaram a formar já uma opinião. Umas formaram uma opinião contrária, mas outras a formaram uma opinião favorável. Por isso é que ele já tinha seguidores. Por isso é que ele, quando sai da Galileia, quando ele começa descendo,
ele já tinha seguidores, por isso é que ele já tinha multidão aqui a ouvi-lo. Já havia uma opinião formada sobre ele, sobre a sua doutrina, sobre o seu ensinamento. E por isso Jesus para o seu discurso e diz: olha, para aqueles que não acreditam em mim, para aqueles que pensam que eu vim trazer algo de novo, alguma novidade, eu vou-vos dizer, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. O mesmo Jesus, já no fim de ressuscitar, está lá em Lucas 24, ele vai à procura dos seus 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles iam para o campo, eles iam para a lavoura, eles abandonaram. E vejam o que é que o verso 27 de Lucas 24 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas e os escritos, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Eu aprendo aqui uma coisa muito importante, amada igreja. Jesus não falou da sua própria experiência. Jesus não contou experiências próprias. Jesus não contou histórias pessoais. O que Jesus contou àqueles 2 discípulos que estavam frustrados, que tinham a sua vidinha toda destruída porque o seu mestre tinha morrido. E Jesus vai dizendo assim: olha, tu conheces a lei de Moisés? Conheces os escritos, os salmos? Conheces os profetas? Conheces? Pois eles falam de mim. Eles lá disseram que eu tinha que morrer, eu tinha que ser entregue pelos homens por causa dos homens. A lei, os profetas e os escritos. Veja, Cristo tinha uma relação de respeito pela palavra. Tinha uma relação de amor pela palavra. Tinha uma autoridade por causa da palavra. Repare que depois no verso 25 e 26 em diante, os discípulos largaram o caminho de Emaús e voltaram novamente para Jerusalém. Se Jesus não falasse com a autoridade, o que é que ia acontecer? Nada, eles continuavam o seu caminho para Emaús. Mas como Jesus lhes falou com autoridade, as camas, diz a Bíblia, que as camas, os olhos se abriram e eles reconheceram Jesus e voltaram para Jerusalém novamente. Para quê? Para receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. 11 dias depois. Jesus tem confirmação da sua própria autoridade somente por causa das Escrituras. Eu faço uma confusão. Agora, graças a Deus que não. Mas no princípio, quando eu abracei a pregação expositiva, muitos foram aqueles que me criticaram. Pastor, você só fala em versículos. E eu perguntei: você quer falar do que é que eu falo de quê? Um professor de ciência fala de quê? De ciência. Um professor de história fala de quê? De história. Eu, como sou professor da Bíblia, falo da Bíblia. Não falo de outra coisa qualquer. O que é que lhe interessa a si aquilo que eu comi ontem? Não, o que você está aqui para aprender é a Bíblia. Portanto, é a Bíblia que você vai ouvir. Para mim foi difícil as pessoas me aceitarem como expositor bíblico, como pregador bíblico. Agora já, parece que já me tolera um pouco mais. Mas eu também estou um pouco borrifando, digamos assim. Eu amo a palavra. E é a palavra que eu vou falar sempre. Já disse ao nosso irmão no outro dia, ao hino, eu vou morrer a pregar a palavra. Porque eu amo a palavra. A autoridade só pode ser confirmada pelas Escrituras. Você tem uma Bíblia na sua mão, você veja se o que eu estou falando, se está escrito na sua Bíblia. Pode estar com uma outra tradução, mas no cerne, no básico, está aí tudo. Ainda tem igreja a ouvir? Amém. Segundo ponto, porque qual é a relação de Cristo com a lei? Isto traz-nos ao segundo ponto. Se ele tinha uma relação estrita, íntima com a lei, se ele tinha um amor, um respeito, uma adoração pela lei, então o segundo ponto é: como é que ele cumpriu essa lei? Porque nós sabemos que Jesus era homem. Sim ou não? Não temos dúvidas. Ele tinha 100% da humanidade e ele tinha 100% da divindade. 2 pessoas num corpo só. Como é que é isso, pastor? Não sei. Não me peça para explicar, porque isso é um mistério.
Quando a gente vai chegar ao céu, a gente vai se sentar aos pés de Jesus e Ele vai explicar tudo. Ele vai tintim por tintim. Agora eu não lhe posso dizer porque eu não sei. O que eu sei é que Ele era 100% homem e 100% Deus. E Ele, como homem, Ele tinha fraquezas. Ele tinha necessidades. Todas as necessidades que você possa imaginar, que você sente, Ele também as sentia. Até a dor de cabeça, até a doença. Ele passou por isso. Mas Ele tinha a parte divina. Então, como é que Jesus cumpriu a lei? Aqui a palavra cumprir, no verso 17, vim para cumprir. No grego, esta palavra traz a ideia de cumprir é completar, preencher. Ou seja, é trazer à luz a plenitude da vontade do Pai. Porque nós sabemos que a lei foi adulterada no período interbíblico. Os fariseus e os escribas, eles transformaram a lei de Moisés em variadíssimas outras leis, outras normas, outras regras. Deixou de ser a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, deixou de ser a Torá e passou agora a ser o Talmud, ou a tradição rabínica. Isso hoje ainda é utilizado pelos judeus da atualidade. Tem a Torá, que é a lei, tem a Septuaginta, que é a Bíblia, o Velho Testamento traduzido para o grego, mas tem o Talmud, que é a tradição rabínica. Eles alteraram, eles conseguiram falar aquilo que o Pai não falou. E nós vamos ver depois no restante do sermão, porque ele depois vai começar a dizer: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, aquilo que os fariseus disseram, está enganado. Ouçam aquilo que eu estou dizendo, que eu estou falando a verdade do Pai. Ouviste o que foi dito por eles, não é? Agora vão ouvir aquilo que eu digo, através da autoridade que o Pai me delegou. Está a entender agora? Está a entender como é que Jesus vai desconstruir isto tudo? Como é que Jesus traz a plenitude da vontade do Pai? Como é? Primeiro, porque Ele é obediente a toda a lei. Ele cumpriu detalhadamente toda a lei que Deus deu a Moisés para dar ao povo. Ele cumpriu a lei cerimonial, ele cumpriu a lei civil e ele cumpriu a lei moral de Deus. Começou logo cumprindo a lei cerimonial profeticamente, quando o pai José o leva a Simeão ao templo e eles oferecem as 2 pombinhas, porque ele era o primogênito de José e a lei mandava isso. Aí começou a cerimónia, a lei cerimonial. Ele cumpriu todas as datas, ele cumpriu todos os sábados, ele cumpriu todas as festas, ele cumpriu em tudo detalhadamente. A lei cerimonial, ele era um cidadão exemplar. Aliás, ninguém sabe, até hoje, qual foi o real motivo porque levou Jesus à crucificação, à pior morte. Aquilo era só para bandidos, era só para serial killers. E Jesus foi como um deles. Ninguém sabe explicar hoje qual foi o pecado que Jesus cometeu para que ele fosse levado à cruz. Nem soube Herodes, nem souberam os chefes dos religiosos, nem soube Pôncio Pilatos, porque ele disse: eu não lhe encontro mal algum, eu vou lavar daqui as minhas mãos, vocês são todos doidos. Mas Jesus foi crucificado. Ele não só cumpriu a lei no modo existencial, ou seja, na sua vida, enquanto aqui na terra, mas ele também cumpriu a lei profeticamente. Existe 303 profecias no Antigo Testamento respeitantes a Cristo e ele cumpriu-as todas. Houve um estudo americano que foi fazer um estudo há vários anos, nas 303 profecias. Um homem normal, quantas profecias na sua vida inteira, ou seja, em 30 anos, que foi o que Jesus viveu, conseguia cumprir? E eles disseram: 30 anos é impossível, mas num homem que viva 60 anos, ele só consegue cumprir para aí umas 4 ou 5. Jesus, em 3 anos e qualquer coisa, ele cumpriu as 303.
As profecias que estavam feitas a seu respeito. Se você for ver a Marcos 1,15, diz: o tempo está cumprido. Quando Jesus diz o tempo está cumprido, é como se dissesse assim: toda a profecia que foi falada por minha causa, elas estão-se cumprindo agora. Esperem um bocadinho, daqui a 3 anos eu vou à cruz e vou finalizar essa profecia. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus expõe a minúcia da lei que ele próprio veio cumprir. Porque Jesus não falava da boca para fora. E isto era muito importante para ele naquela época, é muito importante para nós nesta época. Mas principalmente para aquela época. O alfabeto hebraico, ele é muito complexo. O alfabeto hebraico é escrito da direita para a esquerda e tem vários símbolos, e esse símbolo, se não for conjugado com outros pequeninos símbolos, ele é uma palavra. Se for conjugado com pequeninos símbolos, o mesmo símbolo já quer dizer outra palavra. Você está a entender? Então, quando Jesus diz no verso 18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, o Jesus está falando escatologicamente, Jesus está falando cá mais para a frente, é quando ele vier nas nuvens, quando houver o julgamento, Deus vai destruir esta terra e estes céus, vai fazer nova terra e novos céus. Só quando Deus fizer nova terra e novos céus é que esta palavra que está aqui, ela finda, ela acabou. Porquê? Porque o próprio Deus está presente. Não precisamos mais disto. Mas ele diz: até que a terra, o céu e a terra passem, nem um i e nem um til. Isto parece que a nós não nos diz nada, mas para os judeus dizia. Porque no alfabeto hebraico, o i ou o iot é a 10ª letra do alfabeto hebraico e é a letra mais pequenina, é aquela mais minúsculazinha. O til, o til é aquela ondinha que nós fazemos em cima do A, ou acima do O, ou do E. Mas o til no alfabeto hebraico era uma letra com uma perninha, um tracinho, uma coisinha de nada. Parece que até foi um erro de caneta. Mas esse erro de caneta, quando o símbolo da letra tinha essa perninha, era um bet. Ou seja, a letra tinha um significado. Se essa letra não tivesse essa perninha, esse til, já passava a ser um kaf. Já era uma letra com outro tipo de significado. Então, Jesus está falando detalhadamente, o detalhe fundamental, ele será cumprido até ao final. Qualquer detalhezinho mais pequenino que seja nesta lei que está aqui, ele vai ser cumprido até ao final. Não há volta a dar. Não me tentem tirar a lei do meu cristianismo. Não façam isso. Não façam isso. A lei civil servia somente para o Estado de Israel, no seu contexto bíblico, socioeconómico, na época. A lei civil hoje não dá para nós, porque nós não vivemos naquele Estado e com aquela realidade socioeconómica daquele tempo. Você está a entender? A lei civil era para Israel naquela época, já nem hoje serve, porque os tempos são outros, as realidades são diferentes. Israel esteve centenas de anos afastado da sua terra e ele voltou em 1960, 60 e qualquer coisa, não me lembro agora. Portanto, Israel é Israel hoje há 60 anos, para aí. Nem a lei civil bíblica já dá para os reger. Existia a lei cerimonial que servia somente para o templo. E Jesus cumpriu em tudo todas as cerimônias sacrificiais, até a última, que foi o sacrifício de um cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Jesus em tudo cumpriu a lei sacrificial também, a cerimonial. E a lei cerimonial hoje, olha para mim, amada igreja, deixe-me dizer mais uma coisa que você vai ficar abanado. A lei cerimonial hoje serve somente para eu
ser transformado numa nova criatura na pessoa de Jesus Cristo. Eu hoje não tenho mais sacrifícios, mas eu sei que Ele se sacrificou por mim. Eu pequei, eu posso me chegar ao Pai e pedir perdão porque eu estou alcançado pelo sangue daquele cordeiro que morreu na cruz. Eu não preciso ir ao templo matar um cordeiro porque ele morreu em meu favor para todo o sempre. Um sacrifício único, efetivo e eficiente. A lei cerimonial, ela continua sempre no meu coração, porque eu não posso retirar o sangue do cordeiro da minha vida. O sangue do cordeiro da minha vida é aquele que me sustém e que me mantém justo na presença de Deus o Pai. Você está entendendo? Portanto, eu também não posso retirar o culto a Deus, porque eu tenho que agradecer, adorar e louvar a Deus por causa daquele sacrifício. Eu não posso retirar as minhas ofertas de louvor, que são as ofertas normais. Eu não posso retirar os meus dízimos, que são ofertas de agradecimento, porque senão eu estou resumindo o meu culto a Deus. Você estava também a entender? Eu estou esmagando o meu culto a Deus. Eu estou esperando só sair uma gota. Se eu sair uma gota, Deus já se agrada. Não, meu amado irmão. A lei cerimonial de Deus, ela acabou na efetividade, na existência, mas ela continua dentro do meu coração, porque eu continuo sempre a cultuar a Deus. E o culto a Deus é da maneira como Ele instituiu, e não da maneira como eu quero. Está a perceber a diferença? A lei moral, antes, Romanos 10, Paulo vai dizer, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, para a verdade de todo aquele que crê. Temos também a lei moral, que são os 10 mandamentos, serve para todo o povo, nação e língua até à consumação dos séculos. Os 10 mandamentos é para hindus, para islâmicos, para cristãos, serve para todo o povo, nação e língua. A lei moral de Deus está vigorando hoje nas nossas vidas. E por causa disso, por causa da relação de Cristo com a lei, por causa de saber como é que Cristo cumpriu a lei, temos o terceiro ponto, que é como é que eu estou relacionado com Cristo. Como é que eu me relaciono agora com Cristo que está relacionado com a lei e que cumpriu a lei? Versos 19 e 20 agora. Pois aquele que violar um destes mandamentos, você consegue me dizer qual é o mandamento que Jesus está descrevendo aqui? Você consegue me dizer? É o terceiro, é o quarto, é o 525? Você consegue me dizer qual é o mandamento que Jesus está discriminando aqui? Não. O que ele diz é, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não estiver muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós somos dependentes da justiça de Cristo. Eu nunca vou cumprir a lei por mim mesmo. Nunca. Ele diz, aquele, pois, isto é uma consequência do que vem antes. Isto é uma consequência de que Jesus tinha uma relação estrita com a lei e Jesus cumpriu a lei. Portanto, eu que sigo a Cristo, eu tenho que fazer a mesma coisa que ele fez. Aquele, pois, que violaram destes mandamentos, se ele não violou, eu vou violar. Você está a entender isto? Se ele cumpriu, eu não vou cumprir. Pastor, mas como é que eu cumpro? Calma que já lá chego. Você vai cumprir, vai. Isso tem uma norma. O que eu estou falando é como é que eu tenho uma relação com Cristo que cumpriu a lei. Aquele, pois, quantos mandamentos tem na lei? 613. Os judeus descobriram 613 mandamentos.
248 mandamentos é de obrigação, 365 mandamentos de proibição e 10 mandamentos que é a lei moral de Deus. O que Jesus disse é aquele, pois, que violar um destes 613, grande mandamento ou pequeno mandamento, e ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, pois, que os observar, os 613, e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mas aquele que não exceder a justiça dos escribas e fariseus não entra no reino dos céus. Pastor, então está a pintura toda borrada. Porque o fariseu era zeloso na lei. Ele tentava cumprir nos mínimos detalhes todos os 613 mandamentos. Eu nunca vou conseguir cumprir nem uma 20ª parte, ou uma 10ª parte. E Jesus estava a dizer, se eu não conseguir ser mais do que ele, então eu não vou entrar no reino dos céus. Vai sim. Vai sim. Eu só posso ser amigo de Deus, por outras palavras, eu só posso cumprir estes mandamentos através da justiça de Cristo. Paulo vai dizer, não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu vou ter a mesma relação com a lei que Cristo teve e vou cumprir a lei conforme Cristo cumpriu. Existem 3 tipos, categorias de pessoas no reino de Deus. Existe o mínimo, que é aquele que viola e ensina, a violação. Existe o grande, que é aquele que observa e ensina. E existe aquele que não tem justiça, que não entra. 3 categorias de pessoas no reino dos céus. Pelo menos o pequeno e o grande entram. O outro é que não. Quem é que não entra? Aqueles que não foram abraçados pelo Espírito de Cristo. O que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando da quantidade de mandamentos que eu cumpro, que era aquilo que os escribas faziam. Eles tinham uma listinha dos 613 e eles todos os dias cumpro, e ficavam todos contentes porque eles conseguiam cumprir uma cada vez. É pela quantidade ou é pela profundidade? Pense nisso. A nossa justiça nunca pode ser proveniente dos nossos lábios. Por isso é que Jesus disse aos escribas, vocês são hipócritas, vocês louvam-me com os lábios, mas o vosso coração está longe. A nossa justiça não pode ser uma justiça externa para mostrar aos homens a minha piedade. Ele cumpre os mandamentos todos da lei de Deus. Aquele não, aquele tem o reino dos céus. É uma justiça externa. O que Jesus está a dizer é que esta justiça, ele tem que vir da profundidade do nosso coração, já transformado lá atrás por Cristo. Porque eu sou diferente. Eu vou atrás daquele que me colocou a diferença no meu coração. Quem me colocou a diferença no meu coração foi Cristo. Ela vem de um coração que ama a lei de Deus, apesar de que por si próprio não a consiga cumprir. Você nunca vai conseguir cumprir. Eu nunca vou conseguir cumprir. Mas mesmo assim eu não a cumpro, mas eu amo-a. Eu tenho-lhe amor, eu tenho-lhe respeito. Eu tenho reverência, eu tenho temor e tremor perante a palavra, mas eu nunca vou cumprir. Então como é que eu vou cumprir a lei, pastor? Esse é o nosso 4º ponto e último. Nós temos que nos lembrar que quando eu estava afastado da lei, a lei para mim era maldição. A lei me condenava. A lei me apontava o dedo. Agora não, agora é uma bênção. Essa mesma lei que me condenava, ela agora por Cristo Jesus, ela se tornou bênção para mim. Como? Porque agora a palavra me orienta na lei. A palavra de Jesus, eu olhando este sermão do monte, ele vai me orientando pelo caminho da lei. E eu vou conseguindo ver onde é que está a minha falha. Se falhar, peço perdão, já não piso mais naquela mina, naquela armadilha. Você está compreendendo agora? Salmo 128:1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Os caminhos é a lei. A lei são caminhos.
São trilhos que Deus colocou à nossa disposição para nós andarmos. O cristão cumpre a lei quando depende somente da justiça de Cristo. Quando você depende totalmente de Cristo, você está cumprindo a lei, porque Ele o auxilia, Ele o ajuda, o Espírito Santo o conduz. Cristão menor, o mínimo, é aquele que viola os mandamentos e assim o ensina. O ensinar aqui, meu amado irmão, não é aquilo que eu estou fazendo agora. Porque você ensina um ao outro pela sua própria vida. O pequenino Isaac e o pequenino Alexandre, ele está aprendendo através do livro da sua vida. Você ensina da forma como vive. Você está entendendo? O cristão que está violando e que vive dessa forma, ele está dando exemplo ao outro. Mas não quer dizer que não entre no reino dos céus. O cristão que é grande, esse olha para a lei e vive pela lei, e então assim ensina, através do seu exemplo de vida, para que os outros vivam dessa forma. Por isso é que Paulo diz, sejam, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós ensinamos os outros através da nossa vida. Por isso é tão importante, amado irmão, o papel da igreja enquanto corpo. Porque nós ensinamos uns aos outros. Como é que você me consegue ensinar a mim? Como é que eu consigo ensinar assim se eu fico em casa? Se não tenho participação com a sua vida, não sei nada de si, não falamos, não conversamos, não convivemos. Nós ensinamos-nos uns aos outros, e quando o ensinamento provém do coração, em conformidade com todos estes ensinamentos, ele se traduz em justiça que excede toda e qualquer justiça. Quando eu tento observar a lei, quando eu tento cumprir a lei em Cristo Jesus, quando eu vivo a lei, então a minha justiça excede a justiça dos escribas, muito embora eles cumpram mais do que eu, porque eles cumprem pela quantidade e eu cumpro pela profundidade. Deu para entender isto? Terminando, eu só queria dizer honestamente para si hoje. Eu gostaria muito de ensinar-vos a verdade. E eu mesmo ser totalmente coerente com ela. Por outras palavras, eu gostaria de vos ensinar a verdade e viver essa verdade que eu ensino, mas eu não sou capaz. Eu vou falhar sempre. Embora eu fale, eu vou falar sempre. Vou falhar sempre. Não sou capaz de cumprir a lei. Eu só sou justo porque a minha justiça provém de Cristo. É Ele que me justifica. O justo se fez injusto para que o injusto se tornasse justo. Então é Cristo que me justifica. É uma justiça de um coração regenerado por Cristo, regenerado em Cristo. A pergunta é, pastor, quando é que eu quebro a lei? Meu irmão, a toda a hora. A toda a hora. Você lê, você ama, você respeita, mas a sua natureza pecaminosa, a sua natureza humana o leva a quebrar a lei. A toda a hora. E muito mais nós quebramos a lei sabe quando? E é muito normal nós pensamos, não, o meu pecado é muito mais pequeno do que o outro. Quem é que disse que há pecados grandes e pecados pequenos? Pecado é pecado, amada igreja. E quando você está dizendo, não, o meu pecado, ele pecou mais grave, mais forte do que eu. Quando você está dizendo isso, você está pecando duas vezes. Você está pecando o pecado da arrogância, o pecado do orgulho. Por norma, nós excedemos muita pouca misericórdia com o nosso próximo. Fechando este sermão, eu só quero dizer que é muito perigoso para nós, enquanto cristãos, separar a lei da graça. A lei em Cristo é a maior demonstração da graça de Deus.
Porque Ele nos retirou da maldição da lei e nos transportou para o reino da sua luz. Ele nos transportou para a sua graça, para a sua misericórdia. Deus não nos liberta da lei, mas Ele nos liberta da maldição da lei. Por isso é que Paulo diz, agora nenhuma condenação há. Porquê? Porque Ele não me liberta da lei, mas Ele liberta-me do peso da maldição da lei, da condenação. Por causa desta libertação, eu agora aprendo a amar a lei como sendo a doce palavra de Deus. Salmo 19, você leia o Salmo 19, o salmista diz, a tua palavra é ouro mais do que ouro depurado e mais doce do que o mel dos favos. Veja, amar a palavra é isto. É eu desprender-me das riquezas do mundo, o ouro depurado, o finíssimo, não sei quantos quilates, eu não quero saber, eu quero a palavra de Deus. O favo dos melos, o doce mais doce, eu não quero saber, eu quero a palavra. O apóstolo João diz, eu comi as páginas do livro e soube a mel. Eu comi o quê? A palavra. O Salmo 119, se você tiver coragem, você leia o Salmo 119 todo, 22 estrofes, o salmo mais comprido, mais maçudo, mas esse salmo só vai falar de palavra. De palavra. Este é o nosso chamado. Que debaixo da graça aprendemos a amar o autor da lei. Que debaixo da graça aprendemos a amar o consumador da lei, para podermos viver da graça da lei de Cristo. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso objetivo. Amar a lei. Amar o autor da lei. O consumador da lei. Para que esta lei que antes era maldição para mim, hoje se transforme em bênção, em alegria, em gozo na presença de Cristo Jesus. Aprenda, meu amado irmão, aprenda a experimentar a doçura da lei. Aprenda a comer a lei. Mas não coma como aqueles glutões que metem a comida na boca e engolem e muitas vezes até metem ao dedo para empurrar ou metem com um copo de bebida para... Não. Deguste. Parta a lei em bocadinhos pequenininhos e mastigue. E descubra quantos sabores, quantas texturas, quantos segredos existem nessa palavra. Você vai ver que a sua alma vai ficar saciada. Aprenda a amar a palavra. Aprenda a viver sedento da palavra. Você diz que é cristão? Você diz que ama Cristo? Faça como eu. Tenha uma relação com a palavra do Pai como ele tinha. Tenha um respeito, um amor, um tremor, um temor pela palavra do Pai como ele tinha. E você vai ver a sua vida transformada. Você vai ver a diferença que você vai fazer neste mundo cruel, miserável e hostil. Mas por causa disso, você vai ser perseguido. Essa é a maior bênção que Cristo dá. Porque eu amo a palavra do Pai, eu vou ser perseguido. Porque a palavra de Deus é loucura para os homens. Os homens não entendem. Os homens nunca o vão entender assim. Por último, foi o que eu lhe disse. Leia atentamente e muito devagar o Salmo 119. Você vai descobrir segredos inestimáveis nesse Salmo. O Salmo mais maçudo de toda a Bíblia. O Salmo que ninguém lê. Ninguém sabe como é que começa o Salmo, como é que acaba o Salmo. O Salmo começa no verso 1 e acaba lá no verso 200 e qualquer coisa. Leia atentamente. Faça uma degustação do Salmo 119. Faça uma degustação de toda a lei. Pastor, mas a lei do Levítico e número... Ai, pastor, pois é. Mas é a palavra de Deus. É o suporte das nossas vidas. É o pão e a água. É o pão para o faminto e a água para o sedento. Amada igreja, que Deus nos abençoe. E que Deus nos dê esta força, esta coragem, esta necessidade, este desejo. Que Deus desperte o nosso coração para descobrirmos o mistério que está oculto aos homens, mas que Deus nos quer revelar enquanto cristãos
enquanto alcançados pela graça e pela justiça de Cristo. Amém? Que Deus lhes abençoe em nome de Jesus.